Nossa, mãe do céu. Rapaz, o que esse Dias Toffoli está fazendo já era para ter sido tomado providência, mas mais do que extremamente urgente. O que pode o poder que tem a caneta do elemento por causa dessa Constituição? Ninguém quer saber. A Constituição prevê nela que o presidente pode indicar um sujeito e lá dentro eles fazem aquela votação que é a vez dele na pior questão sensível que o Brasil está passando. Porque era a Carmen Lúcia, ainda bom senso, uma cidadã que eu considero uma cidadã. Muita coisa, o bandido só não foi solto lá naquela votação por causa dela. Agora, entre eles, falaram, vamos pegar esse cara aí, que é o bode expiatório, e botar ele de presidente supremo para ele fazer as merdas todas, que ele não tem escrúpulo, não tem satisfação a dar para ninguém. Senado Federal, cadê vocês? Nós que botamos senadores aí, o povo pede fora Dias Toffoli! Fora Dias Toffoli! O cara travou mais de 5.000 inquéritos. Qual a saída com o Sérgio Moro? Que é o paladino da lei da justiça. Qual a saída com o Sérgio Moro? Hein? Qual a saída? Os delegados irão, sabe? Irão se pronunciar sobre esses inquéritos, mandarem direto para serem investigados, e aí sim, esses bandidos são mais de 5.000 e tantos inquéritos de canalhas, aí tá traficante, que tem político no meio, no tráfico, tem político, por isso que tá lá, sabe? Quer dizer, os políticos, entre eles senadores, falam, ó, cuidado, cuidado, qualquer coisa que você fizer aí, nós vamos pedir o seu impeachment. Por isso que o Senado não faz nada. Porque tem gente envolvida, pessoal. Você vê os filmes que tem aí no México, aqui do lado tal, da máfia, de traficantes, de tudo, traficante de drogas, aí vem de madeira, de mulheres, tráfico de mulheres. Tem que ter político envolvido. Altos políticos envolvidos. Aí, pô, então quer dizer, né? Então o camarada é totalmente associado ao crime. Como pode estar lá travando inquéritos para poder derrubar essa verdadeira máfia no Brasil? Ainda está muito atuante, está muito intensa. Tem que ser tomada providência contra esse sujeito, que são sujeitos, não é ministro aqui nem em lugar algum. Não. Tá. Eu vou voltar aqui, que eu vou falar sobre ontem, que a memória tinha esgotado, eu não terminei o meu raciocínio sobre a Lei Rouanet. Nem esse nome devia ter, nome de francês viado, deve ser uma bichona francesa. Tá? Mas eu vou falar aqui, ó, bota uma lei, nome incentivo à cultura séria, principalmente do cinema nacional. Então o camarada chega lá com um projeto, aí eu estava exemplificando 1 milhão. 2, 3, não interessa, contanto que ele vai pagar. Dali, ele vai ter que discriminar tudo. De vestuário até as cenas. É difícil? Não é não, porque ele tem um roteiro. Ele não pode aventurar de começar o filme no meio do caminho e faltou isso ou aquilo, não. Eventualmente pode ser, mas ele bota como aditivo. E provar que precisa disso. Então, bota 10% a mais para essa eventualidade. Tem que arrumar um negócio, uma lâmpada do refletor estourou, vai ter que fazer a produção, vai ter que agregar, vai ter que fazer parcerias. Tudo isso previsto num contrato só. Daí ele faz um subcontrato com essas pessoas, com esses técnicos. Vamos botar um custo aqui para poder exemplificar, redondo, 1 milhão. Ele vai pegar esse dinheiro, já com contrato estabelecido, que após esse filme realizado, colocado no ar, na sala de cinema, ele vai para bilheteria. Esse pessoal daí, Chico, Caetano, não sabe nem o que quer dizer bilheteria. Fernanda Montenegro roubou lá quando teve no Ancine. O camarada vai ter seu projeto estabelecido, vai ter seu dinheiro, chega lá, vai ser liberado em parte também, de acordo com a produção, com a execução. Chega no final, acabou o filme, vai para a sala de exibição. Aí ele vai ter o quê? Bilheteria. Esse dinheiro será retornado com as devidas correções para a fonte que o financiou. Pode ser o quê? Nós aqui, banco público, aí banco público é nós. O particular se vira com ele. Agora o particular financia com garantias, vai ter que ter bens, essa equipe aí vai ter que ter imóveis, carro para poder
jogar como garantia no banco, para o banco arriscar. O banco não faz nada assim. Só o BNDES, que é a mãe, né, de todos, né? Que roubaram tudo lá. Ah, falando nisso, tá aberta. Vai ser aberta a caixa pelo Bolsonaro de roubar água. Até que, enfim, vai abrir a caixa preta do BNDES. Todos que se locupletaram do BNDES, inclusive diretores, presidente e tudo, serão indiciados em inquérito. Não vai ficar assim, não. Roubou e acabou. Agora não é problema nosso. Contanto que o cara declare imposto, esses cineastas, pega dinheiro no banco público, não, no banco privado, né? Ah, é o banco público também. Declare o imposto devido e tal, e daí tira o seu, paga o banco e estamos todos tranquilos. Você entende, pessoal? É mais ou menos assim. A questão é esta sim. Então, ó, aqui, ó, nós falaremos sobre a questão aqui. Então encerrei esse assunto. Falar do governo. O governo tem o dia a dia para ir aparecendo os problemas para tomar providências. Uma dessas aqui é ótima. É ótima. Tudo que eu sempre pensei aqui é um autarquia aqui com o nome de Denatran. Bater em cima, corruptos, totalmente comunista, socialista, fora dos padrões, arrecadador, meramente arrecadador. Não está interessado na sua vida, se você vai bater o carro, se vai capotar, que se foda, não estão interessados em você. Eles querem arrecadar. Então, lá, os governos comunistas roubam, mas ele fala assim, mas aí vamos deixar uma boquinha para eles. É uma excrescência essa putaria aqui. O Bolsonaro falou, vou tomar providência. Toda hora, esse cara vê negócio de emplacamento, inventaram aí placa luminosa, aí você vai pagar lá mais 100, 110, aí, quer dizer, a placa tinha chancela de outras empresas, atravessadores políticos envolvidos na questão das placas. Então isso vai ser derrubado, parece? Está sendo criado o projeto, entendeu? Outra questão é da pontuação. Realmente, não estamos aqui fazendo apologia à não punição. Tem que ter a multa, tem que ter, o camarada tem que saber como ele vai fazer, essa questão de dirigir alcoolizado, tem que ter tudo. Aí sim, o alcoolizado é grave e até aí tá certo, até aí tudo bem. Mas acontece que aqui nós não vamos premiar o infrator quanto mais, aquele agora tá bom. Não, é o sujeito que às vezes está despercebido e se distrai. 7 pontos. Daqui a pouco 3 vezes 7, 21 pontos. Entrega sua carteira por um ano, vai submeter a custas e taxas, emolumentos e muito mais. Depois vai rever sua carteira burocracia, escolinha de Detran, pago, nada é de graça, paga. Tem que acabar com essa safadeza aqui. Vai agora para 40 pontos. Aí sim, tem uma folga legal pro cara raciocinar pelo menos. Pô, tô com 30, o cara vai falar assim, então vou me resguardar aqui um pouquinho e tal. Mas que pague as devidas multas, também com valor estratosférico, exorbitante, astronômico, que esse departamento cobra aqui das pessoas. Outra questão sobre trânsito ainda. Outra questão sobre autoescola. Faturam horrores nesse país. Horrores com renovação de carteiras. 5 anos, porra. Um jovem de 35 anos precisa renovar com 40 anos? Não. Tem que ir para 10 anos. No Brasil, a sobrevida está muito alta agora. Veja bem, os caras do Supremo querem para 75 até 80. Se bem que não trabalham, né? Só fazem merda. Então, quer dizer, tem que ser de 10 anos e acabou. Quando o cara chegar a 80, agora acontece o seguinte, pô, eu conheço pessoas que correm no parque da cidade 10 km com 90 anos, dirigem muito bem, até em rally. Depende da saúde da pessoa. O cara mesmo vai se sentir incapacitado e não vai querer botar em risco a sua vida e a dos outros. Então é besteira. Isso é arrecadar. Isso é para arrecadar. Exame de vistas, lá são treinados a condenar a sua visão para você ir para a ótica que já é aparelhada com as clínicas. Está funcionando assim. É uma máfia, é um cartel. Cartel na obscuridade. Um cartel você não vê enraizado. Aqui não temos realmente áreas. Tem a Amazônia, né, ainda, mas no Peru do ladinho ali. Então, a cocaína cultivada no Peru vai para a Amazônia e tal, e vai para o mundo todo isso aí. Então é uma máfia. Tipo a cocaína, é a coca, é uma folha que a natureza que nos deu. O único problema dela, nos deu não quero nem saber de folha de coca. A Coca-Cola tem. Então eles transformaram, pisando nela, o único problema, o problema tóxico dela é o alcaloide. Mas o que eles transformam ela para virar droga? Mijam, aquele pó branquinho, sabe o que eles colocam? Gasolina, acetona, ácido, querosene, até Deus sabe quantas coisas mais, pó de vidro, para transformar aquela coisa branquinha, aquele pó. E ainda dizem que é a boa, a pura. Porque o pior disso aí é o subproduto, que é aquela pasta, esse é o crack. Que nego vende 5 até R$1. Que mata as pessoas
Todas elas matam lá em São Paulo, né? O Cracolândia. Então todas elas vão te matar depois. Pó de vidro, acaba com seu fígado, rim, pâncreas, acaba com tudo. Tá aí na selva aqui peruana, ladinho. Travessa tá aqui na Amazônia. Agora, voltando ao assunto sobre Denatran, então essas clínicas vão ter que fazer outra coisa aqui no país. Só acho que precisam mesmo. Tem clínica aí, pô, tem autoescola, tal, assim, igual, pior do que formigueiro. Então, geralmente, tudo aqui é alinhado, tudo aparelhado com os políticos, porque tem muito político. O cara fala, cria sua clínica aí para um sobrinho, eu te ponho lá, aí ó, vai lá, todo mundo lá enchendo fila para fazer exame de direção, renovar carteira. Tem que ser de 10 anos. 10 anos. Então estão fadados ao fracasso, autoescolas aí alinhadas com esquerdopatas, ganhando rios de dinheiro. Ganhando mesmo. É uma máfia, uma máfia, entendeu? Aí quando fala assim, Lula livre, eu fico tremendo. Eu tremo nas bases. Que não é ladrão de biscoito em supermercado. É um ladrão, o maior ladrão da história da humanidade, pessoal. Ele é muito importante como ladrão. É o maior ladrão do mundo. Desde que a Terra começou, desde que Adão e Eva produziram os primeiros filhotes, produziram para procriação. Desde que países foram se formando, que foi aberto assim, a terra se abriu, é igualzinho aqui, tudo junto, aí abriu, vê o desenho como é igualzinho. Formou-se aqui o Oceano Atlântico e tem lá, dividiu a América do Sul, o Ocidente da Europa, aquela coisa toda. Vamos estudar história que vocês vão conhecer, história e geografia também. Aí ele não roubou um pacote de biscoito para falar em Lula livre, ele roubou o maior ladrão, desde o início de Adão e Eva, até os dias atuais, o maior ladrão que existe nesse país, no mundo todo. Chama Luleco. E os dois filhotes dele, filho de peixe, de ladrão, ladrão é. Cadê o processo desses dois vagabundos que arrombaram as empresas onde passou? Filhote de ladrão, ladrão é. Não tem como escapar. Filhote de ladrão. Ladrão é, entendeu? É. Então veja aqui que tá prevista. Segunda-feira, né? Outra putaria aqui é greve do caminhoneiro. Vai parar tudo. Ô vagabundada. Vagabundada, que viraram o braço esquerdo sindical do PT também. Ou vocês conversem de uma maneira clara, de homem para homem, olho no olho, com a equipe do presidente. O governo agora que é um governo sério. Ou vocês desistem dessa carreira. Porque não dá para estar ameaçando que vai, não vou fazer, vai acontecer, e não querem contribuir o país. Veja bem. É safadeza, está baixando aí o preço do óleo. Eu não sou nem o porta-voz do governo, mas o governo pode tomar atitude drástica contra vocês. Pode tomar. Fazer aqui ó, um transporte. Que o Brasil é um país paralisado. Não tem, roubaram tudo esse esquerdopata, roubaram tudo. Então, pode fazer um belo do contrato aí, até mesmo com o BIRD Internacional. Veja o exemplo de Dubai, para fazer escoar essa produção via trens, mas trem moderno, não é aquelas Maria Fumaça aqui nos pedaços, não. Não. É trem tipo trem bala na Europa, vai. Então, já visto, é putaria. Eu vi um ministro falando com jornalistas vagabundos, petistas safados, tendenciosos, como é que é a universidades federais, 67 no país. Eu sou contra. Para mim é fechamento e bolsa de estudos financiada para quem provar que quer se formar naquela área ali e se formar. E pagar depois, financiamento. Então, olha, roubaram muito. Tem reitores, como o ministro falou, coisa certa. Tem trigo, tem, mas sempre tem um joio no meio que é maior do que o trigo. Então esculhambaram com as faculdades através de assalto. Reitores estão ricos, tem uns aí, desviaram recursos. Aqui em Brasília teve reitores vagabundos, corruptos. Então, quer dizer, e deu um exemplo lá do Valutal e de quantos ônibus dava para colocar e alimento para crianças. Essa é a finalidade. Criança que é o futuro. Não é esse bando de velho querendo se formar para depois vender livro na rua. Você pode dizer que tem um diploma. Eu seria a favor do fechamento puro e simples de faculdades públicas. O ministro falou, vamos sanear uma boa gestão, que a gestão não teve nenhuma, tudo é desmando de vagabundos comunistas que não administram nada, afinal não quer nem saber. O seu ladrão Lula disse que eu não sei de nada, nunca soube de nada esse vagabundo. Então, uma mazela esse negócio de faculdades federais, entendeu? Só para roubar, faculdades federais. Então, né?
tem muito petralha, sabe? Pessoas inconsequentes, né? O governo, pode notar agora, o governo é sério, tá tomando atitude, sim. A diferença do Bolsonaro é que ele não é ladrão. Na índole dele não tem essa concepção de um militar de saquear o país, não tem. Assalto, ladrão, saquear o país é coisa de esquerda, de comunistas. Tem gente que ainda tem a cara de pau de falar que no governo passado dos ladrões ganhou dinheiro. Sendo comerciante ou não, é um insulto um negócio desse. E são petralhas, quer dizer que não querem a arrumação do país. Foi obrigado a dizer para essa mulher: senhora, você está ganhando dinheiro, mas depois você vai fechar sua loja por questão do comunismo, você não vai ter dinheiro, não vai ter capital para depois gerar o seu comércio. Então bastava 2 anos aqui, nós estaríamos fodidos em 2021. A Dilma Luca, a ideia dela era colocar o exército, queria cooptar o general. Muito bem que ele não aceitou. O exército totalitário. Eles têm um projeto de poder? Tinham, né? Não vai ter mais. Para jogar o país no comunismo sem volta. Ninguém mais... Aqui, uma direita com exército não conseguiria mais governar esse país. Então eles ficariam ricos, esses vagabundos. Igual o Chaves morreu, né? O Maduro, o Brasil estaria afundado numa merda, estaria para a Europa, com o dinheiro todo roubado. Com um comunismo simples e puro. Aí eu digo para ela assim: senhora, você iria para o lixo, catar lixo, em vez de ter essa mercearia aí, bem ou mal, está sem cliente agora, mas pode melhorar. Então, nenhuma mudança é feita sem sofrimento, falei para ela. Haja visto que, ainda mais uma mudança para o bem. Para o mal é fácil. A mudança para o mal é fácil. Para o bem é mais complicado. Então, por que o que acontecia? A esquerda maldita, irresponsável, enchia de cabide de empregos, criava falsos, inchava onde eles atuam, inchava a máquina pública de pessoas que nem ao serviço aparecia. As pessoas ganhavam carro comissionado que nem lá aparecia. Então eles tinham dinheiro, fácil, gastava, ia lá, comprava, como a senhora falou, que deu muito dinheiro lá no tempo do Boca de Bode, então compravam, né? Do Lula, da Dilma, ela falou, então irresponsavelmente até compravam supérfluo. Agora não, tem um enxugamento em todos os níveis, enxugamento em todos os níveis. Vê lá o Estado, acho que é o Piauí, é comandado por um petralha, tá fudido. O Estado está arrasado, não tem nada. Professores sem salário, sem nada. Por quê? Vota em petralha. Acho que é o Wellington Dias, né? Um vagabundo, né, do PT. Vota aí, Piauí. Vota aí, Piauí. Então, quer dizer, estamos numa coisa gerando, tá reestruturando as áreas, gerando desemprego até, mas depois vai para melhorar. Então, quer dizer, agora se fizer errado, eu falei para ela: não tem ninguém de estimação comigo, não. Deixei bem claro, não tenho tendência nenhuma de se puxar saco, isso não é comigo, nunca fui isso. E se ferrar e falar: não tá, realmente vocês estão... Aí eu digo: vocês têm razão. Então eu estou pensando agora, as medidas são essas mesmas que estão sendo tomadas, enxugamento da máquina pública. De tudo mais que tem que ser enxugado, que será bom no país, no futuro, nossos netos herdarem um país saudável, sem roubos e assaltos. Então, quer dizer, tem que melhorar a imagem do país mesmo, como eu acho aqui, que um presidente que se porta bem, tem uma estampa, né? Um comportamento, uma figura, um perfil, não um vagabundo gordo, bêbado. Pô, queima, o Brasil já não é muito bem visto lá fora. Aí você quer perguntar assim: mas o Bolsonaro tem cara de retardado. Eu falei: pô, o que vocês escolheriam? Botar na sua testa para sair na rua. Retardado ou ladrão? Tem que escolher, não pode ficar em cima do muro. Eu escolheria retardado. Se fosse falar: você vai agora ser carimbado aqui, retardado, para sair na rua, eu ia olhar uma vez só e dizer: esse cara é doido. Agora ladrão, esse cara é ladrão. Olha a diferença. Então petista sem vergonhas vem dizer... Vamos falar assim: pô, tá vendo aí quantas lojas fechadas, comércio, tudo alugando. É lá desde quando o destino da Dilma Luca, que quebrou o país, e o Temer, 2 anos pra cá, até 2018, final, começou loja fechada. Não é porque entrou o Bolsonaro agora, começou o caos, fechar comércio e desemprego pra todo lado. Não é de agora isso não. O Figueiredo, eu conheci, tive com o Figueiredo assim, a gente jantava, fazia churrasco. Vocês vão sofrer lágrimas de sangue. Ele disse: eu vou legalizar esse partido, o PT. Figueiredo falou, e o PC do B.
Tem vídeo, não estou inventando. João Batista General Figueiredo, nobre presidente que eu tive o prazer de conviver. Ó, esse roubo, esse assalto no país, vem desde que Figueiredo entregou. O militar não queria, o Tancredo falou, tô louco porque eles levem o país por rumo certo, porque eu não aguento mais. Ele falou no avião, falou, prefiro o cheiro do cavalo do que o cheiro do povo. Ele disse. Ele falou, eu quero entregar saneado, bonitinho. Ele disse assim, ou abre... Como é que é uma coisa muito bacana que ele falava assim? Se não, ou abre, eu prendo. Falou. Então ele quis a abertura, ele jogou a abertura. Ele que jogou a abertura para esses ladrões, começando do Tancredo. Então, haja aí. O netinho do Aécio, ladrão. Ladrão, netinho de Tancredinho. Não? Então, quer dizer, não, então a mesma coisa. Depois Sarney pegou, fodeu tudo, irresponsável, entendeu? Dono da maior terra do Maranhão todinho, esse bode, esse veinho, desse tamanho, o bicho aí, parece que tem 1 metro, é um protótipo de anão. O Sarney mesmo, povo brasileiro, eu sou do Maranhão. É desse jeito, o PMDB até hoje, o cara é imortal, até porque tá na Academia Brasileira de Letra. Começou com essa vagabundagem, cruzado, Cruzeiro Real e Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, Cruzado Velho e Cruzeiro Novo. Fudeu com a economia de lá pra cá. Fudeu. Aí veio dizendo que arrumou, comprou um mandato de 200 mil para cada deputado para ter mais 4 anos, boca de bode, FHC mesmo que eu disse aí. Vendeu empresa, faturou em cima também corrompeu. A mulher falou, o melhor presidente foi FHC. Eu falei, aonde vocês... Você está mesmo tapada. Então, nós aqui sendo massacrados por esse bando de ladrão. Vê a questão do Haddad, o prefeito. São Paulo, o Fórum de São Paulo investiu muito nele. Era o poste único de plantão ali para falar, tem que ser esse. No momento agora desse flagrou todo, do flagrante do ladrão preso, tudo, falei, tem que ser esse, o Haddad. Deus me livre se fosse um cara desse. Vamos ver aqui. Como é que estaria o país com esse vagabundo como presidente? Outra coisa que eu ia falar, nunca houve ditadura no Brasil, nunca houve um regime militar desse qual o povo foi para a rua em massa naquela época, 64, clamar para a intervenção do exército. O povo falou, não aguentamos mais. Naquele tempo já existia roubos, desmandos, corrupção no Congresso. Veio o AI-5. O militar teve que vir salvar o país com a sua... com o seu preparo constitucional do país. Então, regime militar que teve. Meu tio trabalhava no Rio, tem parentes, até hoje, tem primos, sobrinhos, delegados, policiais federais, agentes, tudo, todo mundo ganhando tranquilamente, ganhando seu dinheiro, não mexia com ninguém. Agora, subversivo? Igual essa Dilma vagabunda, que faziam reuniões clandestinas, essa maluca da Dilma foi lá, arrombou o quartel, tinha um negócio de uma sigla aí de resistência, do qual era a chefona junto com aquele vagabundo feioso do marido dela, sigla de terroristas, essa Dilma Rousseff mesmo, o marido dela que roubou, assaltou arma de quartel, jogou bomba, matou militares, ninguém disse isso, mas então não houve ditadura, é papo de idiota, que entraram nessa mazela, papo de idiota de esquerdalha. Até professor de faculdade, que eu digo, tem que acabar com a faculdade pública, só ensinam isso, que o Brasil teve a ditadura, vagabundos, professor até do ensino fundamental. Então, quer dizer, a ditadura sim tem que haver. Agora, aqui vai haver, quando houver conluio, para tentar ir lá fazer o motim, fazerem reuniões clandestinas, para assaltarem quartéis, roubar bancos, roubar... Então esse Paulo Pimenta, esse Lindeberg Faria, esse vagabundo... Pedro Stédio, ninguém vai chorar, Paulo Pimenta, ninguém vai chorar a derrubada desses canalhas, são figuras espúrias, não valem nada. Umas pessoas, sabe, pessoas assim, ó, não tem nem palavra, um lixo para aqui, para a nação brasileira. Então, quer dizer, na eleição mesmo da Dilma e do outro ladrão, o de azul e a outra era vermelho, tudo igual, nunca houve diferença. Eu me abstive, eu vou votar nesse vagabundo um ou no outro. Então, quer dizer, muitas mulheres falaram dessa vagabunda, falaram assim, uma mulher no poder, ai, não sei o quê, o que deu essa coisa no poder? Foi um atraso do país, a derrocada, que hoje está tudo pipocando aí, por causa das coisas que ela represou para conseguir a segunda, a reeleição.
Então, taxa de tudo, do comércio, nos alimentos, no combustível. Não dá nem para comentar o que essa canalha fez no Brasil. Ela queria ser chamada de presidenta. De presidenta. Vocês entenderam? Né? Presidenta. Entendeu? E houve uma ruptura, sim, do Ciro. Do Ciro, sim. Porque se fosse ele, o Lula não queria, não. Ele estava na fila, porque ele ficou puto. Se fosse ele, o Lula não, sabe? A ideia era jogar a mula, que é a Dilma, aí se não houvesse nada tudo escondidinho, como eles pensaram que ia ficar debaixo do pano, do tapete, o Lula viria agora no lugar do Bolsonaro, vocês entenderam? Ele viria. Então, mas com o Ciro lá, os 4 anos depois de mais uma... Ele não deixaria nem o Ciro ser reeleito, ou mais uma reeleição, que ele deixou o quê, claro? Ele falou, estendeu bastante para 8, mas eu não quero entrar logo depois dos 4, tá vagabundo. Ele pensou que ela pode ficar 8 anos depois eu entro. Entendeu? Então o Ciro não deixaria. Ia colocar os dele e tal, e jamais o Lula voltaria ao poder. A história é assim. Agora, que palestra esse vagabundo do Lula faz? Era o próprio Palotti que organizava. O dinheiro da sacada do BNDES direto para conta dele, simulando. Que ele faz palestra de quê? Agora que diz que aqui foi pego aqui pelo COAF. Tem um monte de gente, a procuradeira, Dias Toffoli, tudo contra. O COAF não pode divulgar essas coisas. Ai, meu Deus do céu, o COAF não pode, não. Divulgar a putaria que fez correr o dinheiro demais por baixo do pano. Pra esse vagabundo direto, que ninguém pagou essas palestras. Presente a pessoa, não. Era feito contrato fraudulento. Então o Toffoli é advogado do PT, que está no Supremo. Mandou suspender as investigações. Onde vamos parar com esse ministreco, esse camarada, essa figura, como presidente do Supremo? Onde o Brasil vai tomar providência? Quando? Cadê o Senado? Cadê os senadores? Onde estão? Onde os senadores estão? Não interessa, mandou suspender, a investigação vai continuar pela Lava Jato. Esse vagabundo desse Lula vagabundo vai entrar em mais um processo com os 2 que ele tem, 13, mais 15 processos de corrupção, 15, dá mais de 300 anos de cadeia. Né? Então, veja bem aqui. O ministro manda. Não é uma questão assim do colegiado para investigar junto com o Ministério Público, não, de que ele manda. Diz que o Toffoli mandou um advogado do PT a serviço lá no Supremo, advogado do PT, advogado do Lula, preso no Supremo Tribunal Federal, especificamente colocado lá pelo PT, ele manda. Tem que solicitar aqui. Muito meio, procuradores, de investigar essa questão aí. 5.000 processos ele paralisou com a canetada. Dias Toffoli. Então, pô, tem que ver essa questão. Então, quer dizer, lá, o Marcos Valério, 70 milhões, naquela época, já faz tempo. Tem que ver essa questão de qual o poder que tem mandar arquivar. Então, procuradores, vamos suscitar esses processos, vão vir à tona pelos delegados da Federal. A Federal é o braço, entendeu? É comandada por um homem com H, que é o Sérgio Moro. Então, quer dizer, um cara desse ladrão, corrupto, safado. Esse cidadão, quer dizer, tem que ter a defesa. Então tá, se ele não vai orientar para investigação no Supremo, será investigado pelos procuradores. Por esse elemento não vai. Ele é a serviço do PT. Quem ainda tem dúvida que esse Dias Toffoli é advogado do PT em serviço lá dentro de uma alta corte do país? Então, lá ele pega e arquiva o processo. Desse jeito que é feito aqui. Quando for investigado, se cair na Lula mais um processo, se cair na mão dele, ele pega e senta em cima e arquiva. Então, olha, essa questão aqui do filho do Bolsonaro com o Jornal Nacional, eu não vejo. Essas 2 caras de boné com aquela Renata, aquela mulherzinha hedionda, não dá para tolerar a cara desses bispos. Eu não vejo essa porcaria. Essa cara de broa velha, agora a mira eleitor também é outra, não vejo. Seguinte, Bolsonaro, o Bolsonaro falou assim, chega de falar mentira sobre meu filho, você é o presidente, você pega a mentira, comprovou que eles estão levantando falso testemunho.
Processe essa canalha dessa jornalista marrom, essa Miriam Leitoa. Processe. O Tamborim já foi. Deus tomou conta dele. Foi pra casa do cacete. Despachou o vagabundo. Agora tem essa Miriam Leitoa. Essa comunista. Comunista sem precedentes na história. Essa mulher não tem moral pra falar nada. Ela toma partido. É uma conivente do sistema. É uma conivente ligada com medo de sair dessa nojo. Com medo de sair dessa nojo. É sair e da CBN também. Essa CBN, essa mulher queimou a rádio. Eu ouvi a CBN, mas quando falar, tem um documentário de manhã aqui, por Mira Leitão, digo, eu desligo, eu não a vejo. É uma pessoa horrorosa, fumante. A pessoa de mulher com a corda de manhã, aquela cara de velha fumante, é pior do que qualquer caveira lá do cemitério. É pior do que isso, é questão pessoal, mas eu gosto também de botar um pouquinho de apimentar um pouquinho aqui o canal, entendeu? Então, porra. Então. O filho do Bolsonaro, indicado para a embaixada de maior poderio do mundo, a embaixada dos Estados Unidos. Seria o filho do Lula, do ladrão, que esse William Bonner nojento, essa Renata Vasconcelos, comunista, mete mentira em cima? Bolsonaro já cortou a verba dessa desgraçada, dessa nojo? Cortou tudo? Eu acho que não. Estão sobrevivendo ainda. Tiraram alguns programas, cortaram, mas deixou o Jornal Nacional, que é o pior. Audiência zero para esse jornal, para esse vagabundo caindo. Esse canalha tinha que estar na Rua da Amargura vendendo coco na praia. Ô Toffoli, você tem que mexer com os dois vagabundos do filho do Lula, porque não representam nada, mas são ladrões. E o filho do presidente, embaixador dos Estados Unidos, isso é inveja. Ele tem competência moral e estudos mais que você não tem, ô Dias Toffoli. Você não tem competência nem moral para dar canetada em nada. Entendeu? Essa crapulada, aparelhada, nojo com o Supremo, tá demais. Tem que ser tomada providência. Uma hora essa coisa histórica, porque o povo ignorante que tem o Nordeste e tudo acredita nessa putaria desse. Só vem lá essa porcaria desse JN. Então, quer dizer, tem que acionar o artigo, fechar esse Supremo. Estão lá a indicação de ladrões. Todos são ladrões. Desde que o Banco de Bode começou a indicar Lula, Dilma e Temer. Michel Temer, outro ladrão. Que moral tem esses caras para dar quem? Eu, como ministro, sairia. Falei, eu quero participar de um concurso ou ser indicado por um melhor sujeito do que esse Lula e Dilma. Eu sairia. Mas eles não têm vergonha, eles têm. O que ele menos deve ter é vergonha. Vamos fazer a revolução aqui, fazer um grande movimento aqui no país. Faixa pra rua. Próxima manifestação. Fecha essa CSTF. Fecha esse negócio. Fecha esse bar. Fecha esse boteco. Entendeu? Todo mundo pra rua. Todo mundo para a rua para pedir, porque não há mais condições. Então, né? O Ciro queria ser o presidente, mas o Ciro é osso duro de roer. Nessas figuras também que você pode confiar, não. Mas aí ele falou, o vagabundo falou, vou botar a Dilma maluca, que a Dilma é a mula patética. Então, para poder alicerçar a volta desse vagabundo ladrão ao poder, supostamente, o projeto dele é tomar de assalto a nação brasileira. Tomar de assalto, para virarmos aqui um país totalmente submisso, sob o jugo deles, amando deles. Jamais teríamos aqui liberdade de fazer coisa alguma. Então, PPP, Projeto de Poder Permanente. Todos alinhados, acho que os partidos de esquerda vagabundo, PSDB, PMDB, iam jogar um pro outro, 4 e 4, 8 anos, aliás, né? Porque eles já pensavam assim, quem foi eleito vai ficar 8, com a porra do advento do advento da reeleição, que a Constituição, muito mal, desse Ulisses que sumiu, sacaneou. Então, quer dizer, tinha um projeto de dominar o país através do seu FHC, pelo Foro de São Paulo, dominar o país, nos escravizar, entendeu? O governo aqui vai ter que ser mesmo um linha dura, mexer com mão de ferro pela moralidade, pela decência, de como governar com austeridade, pelo trato com a coisa pública, com o dinheiro público, que é o dinheiro suado do cidadão brasileiro, entendeu? Tem que ter parcimônia, um dinheiro suado do povo brasileiro, esses vagabundos. Então, viu aqui, ó. Adianta você votar num deputado, em particular, depois ele faz parte da putaria dessa de partidos. 40, porra. Devia ser o voto individual. Eu iria, se fosse assim, você não tem nada a ver com o partido, seu voto é seu, você faz o que quiser dele, eu submeteria a eleição. Agora o cara vai falar
Eles se agrupam um partido, não tem voz nenhuma. Se tiver alguma coisa errada que não está de acordo com o líder, ele vai punido e até expulso. Então, você fala assim, você votou nesse deputado, aí você quer uma reforma da Previdência, uma coisa a mais, consultou e votou. Aí ele foi lá nas bases, aí vem assim o seu Ciro Gomes, é Ciro Gomes do PDT, que é doido para ser presidente. Esse ditador, essa careca nunca dele, essa careca dela ver, nunca vai entrar de ser presidente aqui. Então, quer dizer, atividades partidárias estão cerceando, estão suspendendo a atividade partidária dos deputados do PDT que votaram a favor da reforma. Então o quê? Então o que é isso aí? Terrorismo partidário. Os líderes de partido se agrupam lá. Então se você tem 40, um exemplo aqui, 38, 39, 40 partidos, só tem 40 que mandam, porque os outros tudo tem que ficar ali, sabe? Rezando, comendo sopa no pratinho desse líder, entendeu? Pô, 40 que mandam. E tem também os sublíderes, tem os partidinhos nanico, que fazem parte daqueles, que se alinham. Tipo assim, os grandes são PDT, PT, PMDB, PSDB, aí tem os fios da mãe, esse negócio de partido do Podemos, partido do Fudemos sim, e vai alinhar com o outro lá. Então temos 20 mandantes mais ou menos aí nesse congresso. 20 mandantes. 15, nem isso tudo, 10 ou 15. Então quer dizer, isso não aconteceria com 80 deputados. Seria mais difícil, entende? Como não dá para conviver com uma porrada de partido desses? Então, quer dizer, vamos fazer um pouco de fofoquinha. Caetano, o comunista velho, cai de pedaço. O apropriador do nosso dinheiro desapropriou o velho barrigudo, Caetano. Sai na gargalhada com o inglês do Eduardo. Olha, ele é embaixador, ele pode treinar o inglês. Já você tá no final, tá no ostracismo, você não é mais nada. Você não é ninguém, Caê. Você é um simples comunista surrupiador do nosso dinheiro da Lei Rouanet. E quando você conseguiu os 30 mil que ganhava por mês aí, que a fonte secou, você se foi lá na Dilminha maluca, e se disse que foi perseguido, torturado, e queria alistia para receber, vagabundo. Você tava fumando maconha lá em Ipanema, com a Baby Consuelo, você tava fumando maconha, Caetano. Você nunca encostaram um dedo em você, pois deveriam. Aí diz que a PGR, procuradeira da PGR, Raquel Dodge, tenha preocupação com a decisão sobre compartilhamento de dados do COAF. Ora, o que é um COAF? É secreto? Não pode compartilhar dados? Então não deve ficar no Ministério da Fazenda, que agora é Economia, deve ir para a mão realmente do Sérgio Moro, do ministro da Justiça. Para o brasileiro saber quem está passando dinheiro por trás, por baixo, de cima, de baixo. Porque quando o Lula ia lá, o COAF não se manifestou. Os filhos do Lulinha não se manifestou. Onde é que eles passaram tanta grana? Era impossível passar tanto dinheiro, como eles roubaram tudo assim, sem ter uma folha corrida lá nesse tal de COAF. Estão passando dinheiro debaixo das pontes à vontade? Que putaria é essa? Que putaria é essa, dona Raquel Dodge? Que safadeza. E diz aqui se o Moro interferiu em negociação. Não, estou olhando aqui. Ora, ele é o xerife. Entendeu? São órgãos contrários que falam mal dele a todo momento. O delator tem moral, tanto é que se não fosse delator, não estaria Eduardo Cunha, estaria Lula, Palocci, todo mundo preso. Né? Um delator tem credibilidade, o delator delata aquilo que ele passou, até porque para baixar, é normal isso nos países mais desenvolvidos, é o delator que coloca as coisas no seu devido lugar. Com isso ele tem uma redução de pena, tem que ter um benefício para o delator, desde que ele não minta. Então, grande. O Sérgio Moro não fez nada de grande monta para ser assim, é a coisa do momento nacional. O Sérgio Moro fez isso, fez aquilo. O Sérgio Moro fez aquilo, fez aquilo. A casa caiu. Hoje, o Santos falar em casa caiu aqui. A Dodge vem da onde? Lá do safado do Temer, né? Quanto tempo, hein? Não, vamos deixar, né? Um ano, falta mais umzinho só. Vamos deixar sucumbir o cargo dela. É bienal. Graças a Deus, Dodge. Vai com Deus. Deixa ela sucumbir o cargo indicado vai ser do presidente Bolsonaro, será o Delael. Aí sim o Brasil vai começar a mudança, que se uma procuradoria séria, correta e sem esse suprimito, pelo menos sem 5 que tem lá nessa segunda turma, o pau vai quebrar aqui no Brasil. Vamos aí, pessoal, vamos compartilhar vídeo, vamos compartilhar meu vídeo. Muita gente tá vendo, tá gostando, fala, pô, bacana, é por aí mesmo. Deixa eu falar a verdade. Muito bem, parabéns para vocês, tá bom? Então eu fico por aqui. Fora STF, fora Supremo Tribunal Federal do país, não comporta a convivência com vocês. Um governo Bolsonaro decente que está fazendo as coisas certas, não comporta essa sujeira que vocês compactuam aí. Obrigado pela atenção. Até o próximo.